Sambista, sociólogo, escritor e antirracista. É assim que o mestre e doutor em mudança social e participação política pela USP, Tadeu Caçula, se apresenta. O pesquisador é autor do livro Imprensa Negra na década de 1930, A Frente Negra Brasileira e o jornal A Voz da Raça. Uma análise que reflete até os dias atuais, tanto sob o ponto de vista da participação do negro nas redações, quanto do conteúdo veiculado pela imprensa atual. Tadeu é o nosso convidado do Cultura e Saber de hoje, que propõe uma reflexão especial sobre o Dia da Consciência Negra. Tadeu Caçula, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, Imprensa Negra na década de 1930. Como é que surgiu essa ideia de tratar desse assunto, desse recorte especificamente? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui nesse programa, que é referência para a gente, né? Eu acompanho, eventualmente, quando a gente vai procurar um pouco de programas com conteúdos tão importantes como vocês trazem, então, prazer imenso estar aqui. Esse é o resultado de um trabalho de pesquisa do meu mestrado, né, da dissertação do meu mestrado na Universidade de São Paulo, no programa de mudança social e participação política. Eu que venho dessa área, sou sociólogo e entendo a importância da gente investigar todas as formas de organização política, econômica, social, cultural da população, em especial da população preta no Brasil. Então, quando eu fui investigar o papel da imprensa negra pela perspectiva sociológica, eu compreendi que essa imprensa tinha uma produção intelectual, uma produção política e uma produção social importante, onde fazia, naquele contexto, uma contranarrativa à imprensa hegemônica. Essa imprensa hegemônica que não falava do cotidiano, da produção, das relações sociais, econômicas e políticas da população preta. Então, essa imprensa hegemônica vai dar invisibilidade para essa produção intelectual e aí, então, a partir de meados ali do século XIX, a fundação das imprensas negras no Brasil, a partir do jornal O Mulato ou O Homem de Cor, lá a partir do Rio de Janeiro, e em São Paulo eu estudei, investiguei, aprofundei a pesquisa muito em função da produção do jornal A Voz da Raça, que foi o jornal criado em 1933 pela Frente Negra Brasileira, que utilizou o jornal A Voz da Raça como um instrumento importante de mobilização e organização político-social da população preta após a abolição, sobretudo aqui na cidade de São Paulo. Então, a produção ela vai se dar sobre um fator crítico histórico do que foram as diásporas africanas, do que foram as produções políticas, científicas, tecnológicas da população preta, como isso também vai se refletir na reorganização da população preta no pós-abolição, e a imprensa negra jogou um papel importante, porque produziam conhecimento e também publicavam temas que tinham uma relação direta com essa população preta que estava invisibilizada pela política eugenista do Estado. Tadeu, a gente está falando aqui de um recorte da década de 1930, mas a gente sabe o quanto é importante essa questão do jornalismo nesse recorte da população negra, sob vários aspectos, tanto dentro das redações, da presença do negro dentro das redações, quanto do retratar a população negra. Você vê o seu trabalho como também reverberando servindo de base para os dias atuais? Sim, ele é uma análise que, por mais que a gente tenha feito um recorte na década de 30, e é importante lembrar que essa imprensa negra ela começa a partir de 1830, né, 1832, não é? Então, você tem aí uma imprensa negra que está pulsante naquele contexto, que vai também servir como base para a gente poder compreender a imprensa na contemporaneidade. Tem uma filosofia africana que usa um dos elementos, os adinkras, que fala sobre o símbolo do Sankofa. E o símbolo do Sankofa significa dizer que é aquele pássaro que está andando para frente, mas olhando para trás, significa dizer que a gente precisa buscar as nossas referências e experiências do passado para poder projetar o futuro. E eu tenho trabalhado muito na perspectiva da gente revisitar, repensar e reescrever a nossa história. E quando eu vou buscar as experiências da imprensa negra, e pensar isso na contemporaneidade é uma crítica também à ausência do protagonismo preto de homens e mulheres, não só nas redações, mas também nas bancadas, mas também fazendo as reportagens, chefiando inclusive, né, redações, o que traz aí, pelo menos do meu ponto de vista, a partir dessa análise do livro A Imprensa Negra na década de 30, e que também traz uma leitura contemporânea, um outro olhar de noticiar o cotidiano do brasileiro. Não é? Você tem uma outra cosmologia, uma outra cosmovisão
que aliado ao trabalho do jornalismo, aliado ao trabalho da imprensa, vai, evidentemente, produzir um conhecimento a partir das reportagens, a partir dos jornais impressos, a partir das revistas, todas as formas de mídia e de imprensa, um olhar muito mais afetuoso e talvez mais cuidadoso no sentido de compreender que não dá para a gente colocar apenas, né, um grupo étnico que não é o grupo das diásporas africanas, nem os dos povos originários que aqui já estavam, como protagonista neste lugar de noticiar fatores sociais que acontecem num país em que a maior parte da população é de população preta e uma parte da população é extremamente invisibilizada nesses lugares, que são os povos originários. Então, certamente, esse é um livro que também faz essa provocação para a contemporaneidade e convida, inclusive, né, jornalistas, sejam homens ou mulheres, ou sejam de qualquer outro tipo de orientação, a repensar qual é a nossa existência dentro desses espaços e, em especial, compreender que a imprensa branca não pode ser mais a protagonismo ou a hegemônica dentro de uma estrutura de sociedade que a gente vive como a brasileira. Importância da pluralidade sempre. Agora, quando a gente, e eu queria que você analisasse isso, Tadeu, quando a gente olha para o jornalismo da década de 80, de 90, dos anos 2000, a gente vê poucos negros, isso é um fato, e ali e há uma pasteurização dessas figuras negras dentro do jornalismo. Então, cabelo liso, tentando ali se adequar à imagem do branco que está ali fazendo também a sua reportagem. Eu queria que você também analisasse isso, porque hoje cada vez mais a gente vê um espaço maior desse profissional negro dentro das redações e isso tem realmente uma importância muito grande. A gente está falando de profissionais que são obviamente que são brilhantes ali dentro do que fazem e que estavam ali invisibilizados dentro desse contexto, desse universo ali da redação jornalística. É importante dizer que como a perversidade do racismo opera em todos esses espaços de relações, espaços profissionais. Quando você tem um processo aí na década de 70, 80, 90, em que você tem alguns profissionais do jornalismo, seja ele na bancada, seja ele na redação, qualquer outro espaço em que a imprensa e o jornalismo opera, nós ainda estamos naquele período muito focados numa ideia de que o branqueamento do país ainda opera os nossos imaginários no sentido de entender que uma pessoa preta, retinta como eu, usando dreads, seria impossível ser projetada essa imagem para a grande massa, porque não era a imagem que o Estado brasileiro estava querendo construir naquele momento. Né? A política eugenista, a política de uma supremacia branca no Brasil, ela opera ainda hoje. E há um enfrentamento. É importante compreender que naquele contexto a pessoa preta tinha que alisar o cabelo ou tinha que usar algum tipo de maquiagem para poder clarear um pouco sua pele, porque era o padrão que a sociedade apresentava como um padrão aceitável para ocupar esses espaços. E ao longo das décadas também a gente tem que colocar créditos para o movimento social negro no Brasil, que fez um trabalho de luta, de resistência, de enfrentamento a todas as práticas, a todas as estruturas de racismo que se operam na nossa sociedade, que vai também fazer um trabalho de conscientização da importância de aceitarmos, de compreendermos a força que a população preta tem nesse país, né, do pós-abolição, sobretudo, que vai continuar contribuindo com o fator de edificar a nossa sociedade, de dar caráter cultural, simbólico, tecnológico, não é? E que também vai trabalhar no campo da educação, quando você tem as políticas de ações afirmativas, recolocando a população preta nesse lugar de protagonismo, de aceitar a sua beleza, a sua estética, de entender que a sua estética é maravilhosa e é linda e tem que ser exaltada, né? Tem que se posicionar dessa forma, você vai mudando o paradigma, vai mudando o comportamento e vai também mudando a forma como nós encaramos o enfrentamento de ocupar esses espaços com a nossa própria herança étnica, não é? Então, aí você tem aí um outro fator, que as políticas de ações afirmativas, também políticas de cotas, que colocou muitos jovens também na universidade, em vários cursos, inclusive em cursos de jornalismo, que fez com que, de fato, esse jovem, já com a sua consciência de raça, com a sua consciência étnica, não negociou, ter que alisar o cabelo ou se maquiar para poder clarear um pouco sua pele. E fez o debate.
e continuou fazendo o enfrentamento. E aí houve uma mudança também comportamental da própria branquitude do poder que opera, né, nesses mecanismos de comunicação de massa, e entendeu que era importante, em alguma medida, começar a inserir esse profissional também para ser visto como um profissional competente, muito bem preparado, formado e que não deve, que não fica atrás de nenhum outro profissional de outro grupo étnico. Então, acho que esse avanço ele é fundamental. Embora, eu tenho que colocar aqui uma pequena ponderação, do meu ponto de vista, nós ainda temos um déficit muito grande dessa representatividade e, em especial, de representantes também dos povos originários nesses lugares. Apresentadores indígenas, chefes de redação ou que faça parte da equipe de redação, que também possa trazer essa outra cosmologia, essa outra cosmovisão de sociedade, para também trabalhar numa perspectiva de uma imprensa, de um jornalismo muito mais plural, diverso, mais inclusivo, não é? Então, acho que de década em década, de tempo em tempo, a gente tem conseguido alguns avanços. Na contemporaneidade, nós temos alguns espaços sendo ocupados, mas precisamos ocupar mais, né? E se a gente for trabalhar pela perspectiva da proporcionalidade, nós deveríamos ter muito mais pessoas pretas e indígenas do que pessoas brancas ocupando esses espaços, embora saibamos que quem opera esses espaços é a branquitude do poder econômico, político do nosso país. Tadeu, fala um pouco sobre a questão do exemplo. A gente sabe o quanto é importante, por exemplo, a gente teve durante muitas décadas, o único rosto negro que a gente via na televisão era o da Glória Maria. E ela trouxe toda uma... talvez, não sei se intencionalmente, num primeiro momento, mas ao longo do processo talvez ela tenha compreendido a importância do papel dela naquele espaço, e aí isso obviamente que reverberou para uma geração se sentir representada efetivamente. E aí eu dou o exemplo de uma criança, acho que todo mundo conhece essa história de uma menininha que fazia brincava que ela era Glória Maria no bairro dela e ela brincava com os outros coleguinhas fazendo ali uma reportagem e aí a Glória Maria ficou sabendo sobre isso e foi conversar com essa menina que ficou emocionadíssima e eu vi que ela hoje dá palestras e eu acho que ela é jornalista, se não me engano. E veja, olha o quanto isso foi importante para ela, o quanto a gente construiu uma história fantástica, né? Então fala um pouco do exemplo. Isso é incrível, a referência é tudo. Eu sou hoje um homem preto de periferia, da periferia de São Paulo, da Zona Norte, do bairro da Casa Verde, e que também tenho construído uma trajetória acadêmica, intelectual, de um pesquisador, de uma pessoa que tem publicado alguns livros que colocam a cidade para pensar, também muito em função de ser resultado de programas e de projetos sociais. Eu tive algumas referências, né? Eu menciono aqui com muita tranquilidade. Uma das nossas grandes referências é o professor Dr. Juarez Xavier, hoje titular lá da reitoria da Unesp de Bauru, professor Dr. Denis de Oliveira, da Universidade de São Paulo, Leda Nagô, Benedito Sintra, que inclusive foi deputado dessa casa, um dos fundadores da União de Negros e Negras pela Igualdade aqui de São Paulo, não é? Então tem uma série de pessoas que me foram espelhos, que me foram referências para que eu pudesse também galgar este lugar de ser um acadêmico, de ser um escritor, de ser um sambista, né, em primeiro lugar, porque vem desse lugar, né, minhas referências culturais vêm toda da minha família, né, como samba, capoeira, etc. Mas a gente sempre tem esses referenciais. Aí quando você traz essa ideia da Glória Maria ter sido uma influência para essa jovem, é compreender que nós precisamos de mais pessoas, sobretudo na contemporaneidade, que sejam referências para as crianças, para os jovens. Não é assim como uma grande geração que nos antecedeu também tiveram grandes referências, né? Como Luiz Gama, como Luiz Amainho, como Teresa de Benguela, como Abdias Nascimento, como Lélia Gonzalez, como Clóvis Moura, como Sueli Carneiro, como Silvio Almeida, como Denis, enfim, como todas essas pessoas que são referências para que a gente possa de fato entender que nós temos sim muito potencial intelectual, histórico, ancestral, afetivo para poder ocupar todos esses espaços. Então, do meu ponto de vista, a referência é muito importante para que a gente também tenha condições de construir este lugar de ser referência, mas ao mesmo tempo sempre buscando essas nossas referências que pavimentaram a estrada para a gente chegar até aqui e servir também como possível estrada que continue pavimentando para que a nova geração também se inspire, se espelhe e continue fazendo a diferença na sociedade. Você falou que é do samba, que é uma paixão aqui, porque muita gente tem
e que a gente pode citar como uma referência do samba a nossa querida deputada Alessi Brandão, que é muito querida aqui dentro da casa por deputados dos mais diversas colorações partidárias, pela história que ela construiu e é uma história realmente fantástica. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do samba, porque a gente sabe o quanto é importante para a população negra essa manifestação cultural e essa interligação. E você também escreve sobre esse assunto, né? Então vamos falar um pouco sobre o samba. É interessante falar do samba, né? Porque eu estou falando de um lugar muito tranquilo, um lugar que me deixa muito confortável de falar, porque o samba, para além de um gênero musical, né, para além de ser uma referência da cultura do nosso país, ele nasce também com um fator de sociabilidade, de manutenção e preservação de uma cultura griot, ancestral, afrodiaspórica. E ele compõe uma tríade, não é? Que são as 3 rodas sagradas cosmológicas do universo negro brasileiro, que junto com a capoeira e com o candomblé, formam essas 3 rodas de dimensões cosmológicas da população preta, que está muito também nesse fator, sobretudo quando você pensa após a abolição, como esses espaços servem também como espaço de sociabilidade da população preta do pós-abolição, que foi deixada à própria sorte, sem nenhum tipo de política de inclusão, e sobretudo quando o próprio Estado brasileiro pensa políticas eugenistas, supremacistas brancas, de colocar a população preta fora do projeto de Estado brasileiro. Quando você pensa, por exemplo, que foi a Conferência Universal das Raças de 1911 em Londres, quando o Estado brasileiro banca um projeto com um grupo de eugenistas, e aí vai o antropólogo João Batista de Lacerda representar o Brasil para apresentar um projeto de nação, e esse documento apresentava que em 100 anos, a partir de 1911, não existiria mais os traços físicos, culturais e simbólicos da população preta, porque eles estavam operando numa lógica de que não só a política eugenista, mas também a questão da miscigenação e o encarceramento em massa e o epistemicídio dessa população, em 100 anos conseguiria lograr êxito de transformar a nação brasileira numa nação com aspiração europeia, assim como ocorreu aqui com os nossos vizinhos argentinos. Só que nós temos aí um fator que é fundamental compreender, que é o nosso lugar de reumanização. Nós fomos desumanizados durante quase 400 anos no processo brutal e perverso de escravização dos povos africanos. No pós-abolição, essas rodas cosmológicas foram espaços importantes de reumanização e reorganização dessa população. E o samba faz parte desse lugar. Então a gente lê o samba por esse espectro e, evidentemente, a gente coloca o samba hoje, na contemporaneidade, como um dos elementos mais importante, narrativo, discursivo, dialético, que vai operar também no campo da educação de uma maneira muito bonita. Embora a gente tenha ainda uma resistência da política de educação, não só das cidades aqui do Estado, mas do Estado como um todo, e aqui é uma crítica muito tranquila e muito fundamentada, porque a gente tem acesso, né, às políticas de educação, que não traz esse modelo de organização, esse modelo de construção de um conhecimento como um modelo importante para ser incluído também na política de educação. Veja bem, nós temos aí 20 anos da 10.639, não é? Este ano. E o samba, as escolas de samba, o carnaval, já faz isso muito antes da 10.639 ser instituída. Ou seja, a escola de samba, o carnaval já conta a história dos povos originários, já conta a história dos povos africanos, já conta a história dos povos afrodiaspóricos, muito antes da lei existir. Então, o samba é este lugar, a gente gosta de cantar samba, de tocar samba, de escrever sobre o samba, de pensar o samba, sempre nesse lugar, não apenas como um gênero musical, porque é um conjunto de fatores que envolve o que é o samba, e um desses conjuntos é a música, né? Um desses elementos é a música do samba. Então você tem a questão do toque, do tambor, você tem a questão da oralidade, você tem a questão da corporalidade, você tem uma série de elementos civilizatórios, afrobantos, inclusive, na constituição do samba, e que a indústria cultural copia só a música do samba e transforma isso num gênero musical, não é? E a gente sempre gosta de cantar, tocar e falar do samba por essa perspectiva, não só como um gênero musical, mas como um lugar de identidade do povo brasileiro, em especial com essa genialidade, né, tecnológica e criativa dos povos afrobantos quando criam os elementos que formam o samba no Brasil. Tadeu, esse é um programa que é também saudando o Dia da Consciência Negra. A Rede Alesp está fazendo uma série de reportagens e de programas especiais para falar sobre o Dia da Consciência Negra.
não como uma data festiva, um feriado, não, como uma data transformadora de uma sociedade efetivamente. E eu queria que você, como sociólogo, também falasse sobre isso, o que a gente precisa evoluir, em que áreas a gente precisa melhorar para que a gente de fato tenha consciência negra. E aí, lembrando sempre que falar da consciência negra não cabe só aos negros, cabe a todos nós. Sem dúvida, até porque não foi a população negra que inventou o racismo, não é? Então quem inventou, quem criou e quem está ainda deitado em berço esplêndido, gozando de privilégio com base na estrutura do racismo, não somos nós nem os nossos irmãos dos povos originários. Mas para poder compreender a importância de aprofundar o debate sobre a consciência negra, sobre o que é a consciência negra, não o dia 20 de novembro, que é o dia, a data simbólica para a gente poder, enfim, trazer esse debate, é compreender que nós temos um modelo de sociedade que foi criado de uma maneira extremamente deformada, deturpada, não é? Enviesada no sentido de que não foi construída com todas as digitais, né? Não foi escrita por todas as mãos, não foi narrada por todos os povos, não foi pensada política, econômica e estruturalmente por todos os povos, não é? Nós temos aí uma estrutura que foi colocada, no sentido mais simples da palavra, goela abaixo dos povos originários e dos povos das diásporas africanas. O que, inclusive, quando o professor Clóvis Moura, um dos grandes intelectuais que eu tenho como referência para poder pensar essas relações, vai trazer que desde quando houve o capitalismo primitivo com a exploração da população dos povos africanos aqui no Brasil, há essa ideia de uma hegemonia branca na condução e na relação que se estabelece de estruturação dessa sociedade. E aí, para poder compreender hoje uma sociedade mais plural, mais participativa, mais afetiva, mais igualitária, nós teríamos que mudar toda a estrutura da sociedade. Mudar comportamento, mudar modelo de educação, mudar modelo político, mudar modelo econômico. É uma estrutura tão grande a ponto da gente compreender que ela não é menor do que é o racismo, de como ele opera e de como o capitalismo também se apropria desse processo da exploração da maior parte dessa população, que é a população preta, mantendo essa população na base da pirâmide social e se mantendo, operando e articulando e mobilizando, e mais do que isso, manipulando o modelo de estrutura social que a gente vive, que é extremamente racista. Eu tenho pensado e discutido isso com alguns colegas também, não só da academia, mas também intelectuais orgânicos, que há uma discussão da importância da gente fazer o letramento racial da população. E eu tenho colocado um outro olhar sobre isso, porque nós já temos, segundo as análises, eu escrevi um artigo que acho que vai entrar agora semana que vem em uma revista, que eu tenho discutido sobre o reletramento racial, não é? Porque nós já temos um letramento racial e esse letramento é racista, né? Nós somos estruturados a partir das bases e do conceito de como opera o racismo. Então, não só o racismo, né? Nesse caso aqui a gente está falando com esse recorte do racismo, mas nós fomos constituídos como uma sociedade racista, machista, homofóbica, não é? Etarista. Então, para que a gente de fato tenha mais eficácia no combate, não só ao racismo, mas todas essas formas deformadas de relações sociais, a gente precisa urgentemente, inclusive em espaços como esse que nós estamos aqui, que é a Assembleia Legislativa, pensar em políticas, em projetos de leis que de fato mudem o comportamento pela educação, pela cultura e pelas políticas públicas e de ações afirmativas que possam fazer esse reletramento racial, esse reletramento sobre o que é machismo, esse reletramento sobre o que é homofobia, etarismo, todas essas deformações, para que de fato a gente tenha condições de fazer um enfrentamento mais ó. Hoje, ter aqui, dizer para você que existe uma receita exata para a gente de fato acabar com o racismo, a gente certamente colocará aqui uma carga de fala que está longe de uma realidade concreta. E do meu ponto de vista, analisando sociologicamente há algum tempo já essas relações, eu acredito que é um trabalho de todas, todos e todes que compreendem a importância de mudarmos o comportamento da nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa destruir, desorganizar
desarticular esse modelo de Estado que a gente tem e reconstruir com essa outra perspectiva. E só mais uma informação, aqui no livro da imprensa negra, eu também abordo algumas questões que têm a ver com essa questão de como esse racismo opera, trazendo um pouco do que foi a construção do Estado, da ideia de Estado, da estrutura de Estado a partir dos contratualistas, né? Estou falando de Kant, estou falando de Rousseau, então a gente vai pegar esses pais do contrato social e compreender como esse contrato foi estabelecido. E o contrato social foi estabelecido pela perspectiva do norte global, da Europa, onde você não tem relações étnico-sociais e onde você tem também um patriarcado colonial que está estruturando um pensamento sobre o que é o Estado, sem a participação de mulheres, sem a participação de grupos de outras orientações, e que é este homem branco, europeu, que estabelece que tipo de contrato social, que tipo de relação que tem que ter, que tipo de governo que vai operar esse contrato social. E aí você tem o Charles Mills, que é um intelectual jamaicano radicalizado nos Estados Unidos, que vai fazer a leitura desse contrato e vai definir esse contrato como um contrato de dominação ou um contrato racial, porque ele não responde a outros grupos étnicos, ele responde a um modelo de sociedade pensando a partir da Europa. E aqui no livro eu vou falar sobre a importância da desracialização do contrato social. Porque se você tem um modelo de contrato social no Brasil que opera pela lógica de uma organização brancocêntrica ocidental, ele não vai funcionar num país que tem vários grupos étnicos, que tem grupos africanos e grupos indígenas, porque esse contrato obedece a uma lógica apenas de um grupo étnico que veio da Europa e invadiu esse território e estabeleceu aqui por uma postura e por uma posição colonial que tipo de Estado que a gente vai ter que operar aqui. E esse Estado, infelizmente, ele de uma certa forma legitima o racismo no Brasil, quando você tem, por exemplo, uma política de segurança pública que tem a população preta como principal alvo, não só de epistemicídio, mas também alvo de encarceramento em massa. Porque é essa estrutura de Estado que opera e que legitima o Estado a nos ver como alvo, como inimigo desse Estado, o inimigo a ser enfrentado e combatido. Então, quando a gente vai pensar a questão do 20 de novembro, da consciência negra, de como a gente pensa uma sociedade mais plural, a gente tem que repensar o Estado, a gente tem que repensar quem opera as políticas do Estado, porque não somos nós. Se você for buscar hoje em todo o Brasil, em todas as casas legislativas, nós temos um número insignificante de representantes pretos e pretas nesses lugares, tentando fazer a mudança da lógica política do nosso país, não é? Então, se você tem hoje eleitas e eleitos em todas as casas legislativas, seja câmaras municipais, assembleias legislativas ou Congresso Nacional, nós somos 6%. 6% não consegue mudar essa estrutura racista, essa estrutura colonial que a gente tem ainda. Então, o trabalho de conscientização ele é muito amplo, mas do meu ponto de vista, ele vai ter que operar pela cultura, vai ter que operar pela educação, vai ter que operar por políticas públicas e, sobretudo, uma coisa que a gente gosta de dizer, mas é muito preocupante, né, que a gente ainda tem que avançar muito sobre isso, de uma coisa chamada vontade política, não é? Que não deveria ser vontade política, deveria ser obrigação política, uma vez que você tem parlamentares que definem as leis e que representam o que deveriam representar a vontade da maioria, a vontade do povo. E a vontade da maioria do Brasil, que é a população preta, é que não haja racismo, é que não haja mais esse separatismo, que não haja mais o impedimento por algumas articulações políticas de fazer com que a população negra também ascenda social e economicamente ou que acesse os espaços de poder. Espaços de poder como esse que nós estamos aqui agora, que infelizmente não é coordenado e operado pela maioria negra desse Estado. É muito interessante essa análise que você nos traz, essa grande análise bem profunda que você nos traz, Tadeu, até porque a gente, quando você fala do letramento, do reletramento, a gente fala, a gente aprendeu, por exemplo, que mulheres, os negros, os gays, são pessoas que foram, são minorias, na verdade eles foram minorizados, então não se trata de minorias, faz muitas décadas, e aí o conceito continua o mesmo, né? Então isso é importante, e quando se fala também na hegemonia branca, você fala na hegemonia branca, a gente fala numa constante tentativa de apagamento da presença do negro, né? E aí eu queria também trazer que você trouxesse essa reflexão para a gente,
de muitas pessoas que ao longo do processo, muitos negros ao longo do processo, que não se orgulhavam de ser negros, não se viam como negros. E esse processo, me parece, daqui da posição em que estou, tem mudado muito. De fato, é isso? Olha só, eu queria pegar alguns pontos dessa provocação muito bem articulada que você trouxe. Primeiro dizer que assim, nunca se tratou de minoria no Brasil, nunca, nunca. Na verdade, se você for organizar e analisar, e eu falo isso no livro também, o primeiro censo realizado no Brasil por Dom Pedro I colocou que existia 80% da população brasileira de população preta, 80%. Então nunca se tratou de minoria, sempre se tratou de minorizar esta casta da sociedade para manter essa casta da sociedade no lugar de subalternidade econômica, social, intelectual, política, etc. Sempre buscam referenciais de outros lugares para tentar fundamentar estudos, análises e falas aqui no Brasil. Essa ideia de colocar a gente como minoria vem muito dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sim, a população preta é minoria quantitativa, cerca de 18% da população estadunidense é de pessoas pretas. E no Brasil, você pode colocar com muita tranquilidade que 70% da população é preta e parda, porque o IBGE aponta 57%. Mas se você for falar com muitas pessoas pretas de muitas quebradas, de muitos lugares, muitas cidades, muitos estados, muitas pessoas não foram pesquisadas pelo IBGE. Então ele está dando um dado ali aproximado. E aí essa ideia de que a população preta não se via como preta, não queria se assumir como preta, é por conta dessa perversidade que o racismo sempre operou. Ser preto no Brasil, no antes e no pós-abolição, não foi uma tarefa fácil, não foi uma missão fácil se assumir como preto numa estrutura em que o colonialismo, em que o escravismo colocava essa população como coisa, como objeto, como bem, não é? O corpo preto, afrodiaspórico, era um bem do branco. Então era uma coisa, é a mesma coisa de você comprar esse livro, assim, eu comprei esse livro. Então, ser preto, no processo todo de escravização e no pós-abolição, durante 100 anos do pós-abolição, e aí esse marcador que você traz dessa população, dessas décadas, né, 70, 80, né, que ainda tinha dificuldade de se assumir como preto, é muito em função disso. Imagina, foram 400 anos de exploração. Depois de 1888, dia 13 de maio de 88, até o centenário de 1988, não tem a história da população negra contada. É como se, de repente, acabou a escravização, junta todo mundo num barquinho, coloca no Atlântico e manda de volta, ou abre um buraco, coloca essa população, põe uma terra em cima, acabou o problema da população preta no Brasil. Parece que ascendeu socialmente, mas não... Não ascendeu socialmente, e é aí que está a questão. Para ascender socialmente, e aí tem uma ideia Foucaultiana, né, que fala sobre a negação do eu, ou a pessoa que se nega, que se anula, porque tem uma dificuldade de fazer a aceitação, mesmo pelo processo brutal e perverso que foi a escravização, para poder ser aceito no outro grupo étnico, econômico, a pessoa nega a sua origem para poder ser aceita. Isso é muito perverso. Eu negar a minha etnia, eu negar a minha ancestralidade, para ser aceito numa sociedade que está sendo construída pelos pilares do racismo. Então, ser preto e fazer esse enfrentamento e ter a consciência da sua negritude foi um processo paulatino, foi um processo de construção, de reconstrução da sua humanidade, né? Porque foram 400 anos sendo desumanizado, né? Você não tinha uma relação, um conhecimento da sua própria origem, de onde meu povo veio. Quem era o meu bisavô? Quem era a minha bisavó? Quem eram os meus ancestrais em África antes desse processo todo? Então, durante 100 anos no pós-abolição, houve essa invisibilização, um apagamento e também colocaram a população preta num lugar totalmente pejorativo. E aí você tem essa população, parte da população preta que vai acessar conhecimento, que vai produzir conhecimento, e a partir dessa produção de conhecimento, essa população começa então a produzir cientificamente, intelectualmente, um conhecimento que vai orientar essa geração, década de 50, 60, 70, sobretudo pós-30, com a Frente Negra Brasileira, que deixou um legado importante para o surgimento de outros movimentos de conscientização preta no Brasil. Foi o caso, por exemplo, do Movimento Negro Unificado, que em 78 faz um grande ato em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, que dá uma nova reconfiguração sobre a luta negra a partir de São Paulo.
e que vai então formar um pensamento da população preta de reconhecer-se como descendentes de africanas e africanos, que foram os povos que criaram as primeiras civilizações humanas, que foram povos que inventaram as tecnologias diversas como medicina, como ciência, como astrologia, como matemática, como arquitetura, não é? E que depois os europeus, sobretudo gregos, astecas, Atenas, vão lá e roubam esse conhecimento, reconfiguram e apresentam como se fosse um conhecimento criado por eles, não é? Primeira universidade do mundo não foi na Europa que surgiu, e sim na África, que aconteceu em Marrocos, e era essa universidade de Marrocos que orientava, inclusive, muitos estudantes europeus que vinham ali pelo sul da Europa para poder chegar ali na África subsaariana, para poder ascender intelectualmente a partir dos estudos dessas universidades. Então, aqui no Brasil, a história da população preta só é contada no processo da escravização e na abolição, como se a história do negro começasse e terminasse aqui. E aí, então, nós também fomos abdicados de ter acesso ao conhecimento. Nós fomos impedidos de acessar o conhecimento da verdadeira história africana, da verdadeira história das civilizações africanas, da verdadeira história de como esse país foi construído, como ele foi enriquecido, como ele foi colocado como um país também de dimensões tecnológicas, a partir dos povos da diáspora, dos povos bantus, que trouxeram conhecimentos importantes para poder colocar esse país nesse lugar. A própria cultura brasileira, a cultura do povo brasileiro, né? A cultura de um povo, que quer dizer, né, que está relacionada à sua língua, à sua educação, à sua arte, à sua comida, a tudo que envolve a identidade de um povo brasileiro, a cultura do povo brasileiro, só é possível também graças a essa presença da população preta, que nós já deveríamos ter tido essa consciência muito antes, né? No pós-abolição, isso deveria ter sido devolvido para a gente. A humanidade deveria ter sido devolvida para a gente. O que ocorreu, por exemplo, com a minoria representativa e quantitativa nos Estados Unidos, que no pós-abolição nos Estados Unidos eles conseguiram ter acesso à terra, acesso à educação, acesso a alguns bens que conseguiram se organizar como povo e conseguiram ascender economicamente, politicamente, socialmente. Não é à toa que os estadunidenses pretos e pretas das diásporas são bem-sucedidos, em sua maioria. Muitas universidades afro-americanas que existem lá, que formaram também muitos intelectuais, muitos artistas, muitos pensadores e pensadoras, escritores, atores, enfim, que colocou a população preta norte-americana nesse lugar de protagonismo. E aqui no Brasil isso nos foi negado por uma questão de uma estrutura estratégica da branquitude do poder, racista e colonial. Tadeu, eu queria agradecer, porque a nossa conversa foi tão rápida e tão esclarecedora, importante a gente falar sobre todos esses assuntos. E aí, o que a gente estava conversando até um pouco antes da nossa conversa começar, é que a gente precisa evoluir como sociedade. Eu quero. Se você quer também, todo mundo quer também, a gente tem que deixar o racismo de lado e deixar toda a discriminação de lado. Então, eu quero agradecer demais. Eu queria, assim, para a gente terminar o programa, a gente tem uma tradição aqui de pedir para os nossos autores indicar outros livros para que a gente amplie a nossa rede de conhecimento. Então, por favor, um autor que para você, um livro que para você é uma referência. Olha, eu posso dizer dois? Claro. Então, eu vou dizer dois para vocês. Primeiro, o professor Clóvis Moura, que tem aí uma produção bibliográfica muito importante e interessante. Eu vou destacar do Clóvis Moura aqui 3 livros. O primeiro é Rebeliões da Senzala, que fala sobre as insurgências, as lutas, as quilombagens, todo o enfrentamento que a população preta fez no processo todo de escravização de africanos, não é? O segundo livro do professor Clóvis Moura é Sociologia do Negro Brasileiro, que vai trazer também uma outra análise sociológica sobre a presença e a produção intelectual da população negra. E o terceiro livro do professor Clóvis Moura, que acho que é interessante vocês também conhecerem, é chamado O Negro, de bons escravos a maus cidadãos, com uma interrogação no final, que ele vai fazer um questionamento sobre o que houve da presença do negro no pré, né, durante e no pós-abolição. E aí o livro também do professor Dr. Denis de Oliveira, da Universidade de São Paulo, que é o Racismo Estrutural, um conceito crítico dialético, né, que ele vai trazer a estrutura do que é o racismo estrutural no Brasil, muito também em função
da publicação do professor Silvio Almeida, hoje ministro Silvio Almeida, que vai também inaugurar esse debate, mas o professor Denis Oliveira vai trazer também a ideia de como o capitalismo é perverso e opera também nessas relações de racismo, fazendo com que a estrutura racializada que a gente tem de sociedade ainda mantenha a população preta nesse lugar de base da sociedade e a branquitude do poder ainda operando pela prática do racismo, esses mecanismos de poder econômico e social. E mais uma vez agradecer e pedir para as pessoas também acessarem o meu livro, A Imprensa Negra na década de 30, Frente Negra Brasileira e o jornal A Voz da Raça, um instrumento de mobilização e organização político-social, que eu tenho certeza que vocês vão buscar desde o que foram as diásporas africanas, as estratégias, né, de articulação da população preta pela Frente Negra Brasileira, a importância da imprensa negra como fator também de produção de um conhecimento contra-narrativo da imprensa hegemônica e o legado também, né, da Frente Negra e da imprensa negra no Brasil para a imprensa contemporânea. Tadeu, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você e ter todo esse conhecimento, dividir o seu conhecimento aqui com a gente, que é tão importante. Olha, eu gostaria de verdade de trazê-lo novamente aqui no Cultura e Saber em outro momento, mas não para falar de racismo, vamos falar, porque aí a gente, não para falar de racismo, porque aí a gente, na perspectiva de que ele não tenha, que a gente não precise falar tanto sobre ele, que a gente possa falar de outras questões tão importantes para a população negra, da cultura negra. Então, isso é muito importante que a gente enfatize também para que tantas outras pessoas, crianças negras, por exemplo, tenham como referência. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cultura e Saber. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Você fique agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.